Fala pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Carlos Cripto na área, começando mais uma análise aqui no canal da CryptoTrade. Começando a semana, hoje dia 28 de abril de 2025, agora são aproximadamente 11h08 da noite nessa segunda-feira. A gente vai começar aqui pelas três principais bolsas, em vista de que hoje nós não tivemos nenhum evento ah, econômico pré-agendado em nosso calendário lá nos Estados Unidos. Em relação às três principais bolsas, tivemos aí um dia teoricamente de baixa volatilidade, os mercados caminhando em sentidos opostos. S&P teve uma leve alta aí de 0,06, Dow Jones uma alta de 0,28 e Nasdaq acabou recuando aí 0,10. Pessoal, no Bitcoin tivemos um dia positivo, totalmente contrário aí às três bolsas lá nos Estados Unidos, uma alta de aproximadamente 1,35. Nesse momento, preço a mercado 94.671, tá? Dólares. Então, vamos ver o que rolou após a análise de sexta, né? Já para o final de semana e as perspectivas aí para o final do dia de hoje, segunda-feira, já pela madrugada, até a nova análise de amanhã, na terça-feira, dia 29. Então, pessoal, reduzindo o tempo gráfico aqui, basicamente seguiu aí, né, a nossa última análise, a gente identificou uma grande possibilidade do mercado entrar em consolidação, evidentemente batendo cabeça aqui na proximidade da nossa resistência, né, como primeira referência, região dos 95.250. Vocês mesmos podem analisar que de fato ainda estamos aqui batendo cabeça, pessoal, dentro do range aí que foi especulado, seguindo aquilo que vínhamos enxergando no gráfico. Temos o mercado caminhando, né, de forma positiva no dia de hoje. A gente analisa aí, pessoal, a formação do candlestick e o volume traz uma certa expressividade, né? A gente pode perceber que no sábado, no domingo tivemos a prevalência aí de volume vendedor, mas o fechamento de hoje, né, nos mostra os compradores aí com bastante aptidão ao que tange o rompimento aqui, tá, pessoal? Então, tecnicamente, a confirmação do rompimento dessa resistência muda aí o cenário, né? Como se fosse aí o início de uma nova fase. Temos boas expectativas em relação a isso, né? Em vista aí do que está sendo representado para nós neste momento. Vejo uma boa e provável possibilidade de amanhã, já na terça-feira, nós termos aí a confirmação de rompimento dessa resistência em vista do que foi o dia de hoje, tá, pessoal? A gente tem aí os compradores ainda com bastante fome, com bastante intuito de continuar a busca por níveis superiores de preço. E a gente vai fazer aí algumas ressalvas e marcações, evidentemente, trazendo algumas atualizações em virtude do que foi o mercado aí desde sexta-noite até o dia de hoje. Então, pessoal, a gente percebe, né, inclusive que no domingo acabou adentrando mais volume vendedor. Para quem ficou aí plugado a partir das 5, percebeu, né, que os compradores vieram buscar mais liquidez aqui na proximidade dos 93, né? E novamente fomos na proximidade ali do paredão, né, da nossa resistência, né, batendo cabeça e continua, né, pessoal, esse impasse. A gente tem um potencial conflito de interesses aqui presente. A gente, né, como foi passado na análise anterior aí na sexta-feira, a gente tem, né, essa região
dos 95,250 aproximadamente como um ponto de decisão. Então é comum o mercado ficar aí entrelaçado, digamos, né? Um combate bastante extenso entre esses players, né? Sejam os compradores e vendedores, mas ao que parece, né, teremos aí sim a confirmação do rompimento em vista do que foi o dia de hoje. É óbvio, né, pessoal, que o mercado é dinâmico, eu gosto muito de frisar isso aqui para vocês, né? Tudo pode mudar, obviamente, mas né, até o presente momento, até agora às 11h13 da noite, vejo um potencial aí de continuarmos a nossa guinada para, quem sabe, buscarmos, né, o nosso outro ponto de referência, a nossa resistência secundária ali na proximidade dos 102,420, né? Então, acho que é interessante a gente já achar aí algumas tendências que estão explícitas aqui para nós, como por exemplo a ascendência já desses fundos. A gente pode utilizar aí como uma eventual referência de suporte em vista da movimentação que os compradores vêm caracterizando aqui para nós. E a gente já consegue identificar, né, um potencial conflito de interesses caso os vendedores venham buscar aí o preço um pouco mais abaixo. A gente poderá ter também, pessoal, uma reação dos compradores em virtude aqui deste nível que caracteriza a abertura do dia de hoje, na proximidade aqui dos 93.800, assim como o fechamento de domingo. Então temos aqui também, né, caracterizado aí um conflito de interesses bem próximo aqui, inclusive, né, da nossa referência de suporte diagonal que iremos utilizar daqui em diante, tá? Como nós temos a primeira referência de suporte somente aqui na proximidade dos 91.700, que está demarcado aqui horizontalmente, a gente vai tentar trazer aí algo mais próximo do preço a mercado para que possamos, né, trabalhar em cima do que temos aqui na proximidade, tá? Então fica aí evidenciado para vocês a ascendência desses fundos, um potencial conflito de interesses entre a abertura e o fechamento desses dois candlesticks no diário e, evidentemente, né, os vendedores trazendo aqui nessa proximidade, poderemos ter aí os compradores, né, tratando de atuar e, evidentemente, a gente vai precisar sim de protagonismo neste momento para que possamos, né, de fato, concretizar o rompimento da nossa resistência nos 95,250, posteriormente confirmando, darmos, né, continuidade aí na guinada do preço na busca por níveis superiores, tá, pessoal? Então o cenário continua positivo, estamos aí dentro do que foi esperado diante da última análise, sem muitas modificações, né? Vamos apenas acompanhar aí esses pontos que foram explanados aqui para você neste momento, nessa segunda-feira, dia 28, e acompanhar aí, evidentemente, né, torcendo também para que possa concretizar aquilo, né, que está sendo mostrado para nós neste momento. Beleza, pessoal? Então, basicamente é isso a análise de hoje. Uma análise mais simples, né? A gente tem dia que a gente, né, consegue trazer aí mais informações, né? Mais conteúdo, mas existem dias também em que temos aí o básico, né? Algumas informações que são relevantes, mas que são importantes, né, também aqui no contexto geral. Fechado, pessoal? Então vamos dar uma olhada no livro de ofertas, procurar aí eventuais alterações diante do que foi colhido na sexta-feira.
Já pelo lado aqui dos vendedores, pessoal, vamos ver. Bom, a gente tem aqui ó, um pouquinho de acumulação de lotes já na região dos 96, são quase 11 milhões de dólares. Região dos 97, 17 milhões e meio de dólares posicionados. Região dos 98, mais 12 milhões de dólares. Região dos 99, mais quase 8 milhões de dólares. E na virada de centena, quase 18 milhões de dólares. Então, pessoal, fica bastante evidente aí que a gente vai ter bastante trabalho, né, ao que tange aí a continuação do preço, né, na busca ali pela nossa a resistência secundária, né, um ponto que faz mais sentido diante do que a gente analisou nas análises passadas, né, nós buscamos aí algumas referências de resistência, mas a gente percebe um livro bastante cheio pelo lado dos vendedores, né, dentro do range aí aproximado dos 96 ao 100, né? Então vai ser imprescindível, né, que os compradores consigam mostrar aí a sua força, né, e que possam aniquilar esses lotes em demasia, porque sem, né, o consumo desses lotes, pessoal, o preço ele não move, tá? Então precisa comprar aí toda essa bagatela para que, né, de fato, a gente consiga, né, buscar o nosso segundo alvo. Então fica aí um sobreaviso, né? Esse range aí para vocês tá bastante caótico, digamos, né? A gente tem aí uma acumulação de lotes interessante, né? E envolve bastante dinheiro, né, pessoal? Então, quando a gente fala de dinheiro, a gente precisa entender aí, né, o conflito de interesses que está em jogo, porque é assim que funciona o game, tá? Então, vejo aí, pessoal, uma possibilidade grande já para amanhã a gente confirmar aí, de fato esse rompimento, mesmo que eventualmente os vendedores venham buscar níveis inferiores para posteriormente, né, os compradores atuarem de forma mais incisiva. Também existe essa possibilidade, por isso, né, a gente fez aqui a marcação diagonal, assim como demonstramos o conflito de interesses também entre a abertura e o fechamento desses dois candlesticks, porque existe também, tá, essa possibilidade. Então a gente tenta trazer aí todos os cenários possíveis, né, para a próxima análise, né? A nossa expectativa é que, né, aconteça isso que estamos passando aqui para vocês neste presente momento, tá? Então esse é o intuito aqui do canal, a gente tentar trazer todos os cenários para que você não seja pego de surpresa, eventualmente, né? Para quem está aí buscando operações corriqueiras, né? Posicionamento no mercado, operações aí de curto prazo, swing trade, etc. Beleza, pessoal? Retornando para o livro, pelo lado dos compradores, a gente vê um livro mais diluído, talvez com uma acumulação de lotes que seja interessante compartilhamento, região dos 93, a gente tem aí quase 9 milhões de dólares, e aí somente, e talvez mais lá para baixo, acho que não vem o caso a gente trazer para níveis muito inferiores, né? Vamos tentar trabalhar na proximidade aqui do preço a mercado, e basicamente é isso, tá? Vamos ver aí, pessoal, se de fato teremos a confirmação do rompimento já para amanhã. Lembrando aí que esses pontos, né, são fundamentais aí para que os compradores, os players atuantes possam concretizar tal façanha. Fechado, pessoal? Então é isso, eu vou encerrando a análise de hoje aqui no canal, nessa segunda-feira. Agradeço sua presença aqui comigo no YouTube, no TikTok. Se você está chegando agora, não deixe de curtir, comentar e compartilhar.
Uma boa noite para você, uma excelente semana, um abraço e até amanhã.